Ao ler o livro Psicologia Financeira de Morgan Housel, entendemos algo sobre o dinheiro que, se pararmos para pensar, é bem óbvio, mas que a grande maioria das pessoas não vê dessa forma, descartando todas as possibilidades de ter sucesso financeiro. A psicologia financeira não é uma habilidade técnica, e sim pessoal, em que o comportamento é mais importante que o conhecimento. Isso é totalmente o oposto do que ouvimos por aí, pois sempre pensamos sobre o dinheiro como uma forma física, pensando em salário e quanto receber por mês. Vemos apenas os números palpáveis, mas é incrível como toda economia é guiada principalmente pelo comportamento das pessoas. E você vai ver o porquê. Um simples exemplo é sobre o endividamento. A principal causa do endividamento das pessoas é o comportamento delas mesmas. Pois para não nos endividar, não precisamos entender como funcionam as taxas de juros e parcelas mensais. Precisamos entender sobre as emoções. Por exemplo, a insegurança, que faz a pessoa gastar seu dinheiro para mostrar aos outros que tem muita grana. Assim, acumula dívidas. No fim, o que dita tudo são os comportamentos conduzidos pelas emoções. Se você já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos lá. Cada pessoa, individualmente, tem uma visão diferente sobre o dinheiro, pois ela é moldada de acordo com as experiências que já passou. Um exemplo que o livro traz é sobre a diferença de alguém que passou grande parte da vida em meio à pobreza e alguém que é filho de um grande banqueiro. Essas duas pessoas pensam sobre risco e recompensa de formas completamente distintas. Um filho de banqueiro que já nasceu rico e sempre viveu num meio onde a falta de dinheiro nunca foi o problema, na maioria das vezes não tem medo ou receio de se arriscar e perder algum dinheiro, por exemplo. Enquanto alguém que sempre passou por dificuldades financeiras e cresceu ouvindo que para se ter dinheiro é extremamente suado e difícil, ou aquela famosa frase do dinheiro não nasce em árvore, esta pessoa, na maioria das vezes, vai a vida toda procurar por segurança financeira. E também é provável que nunca pense em investir, pois na visão dela é muito arriscado. Mas não é só isso que acontece. Tem muitas lições dentro desse assunto que você vai aprender agora, então presta muita atenção nisso. Você já deve ter ouvido falar que o ser humano nunca está satisfeito e nada para ele é suficiente. Sempre que ganha mais, quer cada vez mais. Então você vai entender com a história de Gupta e Madoff. Os dois eram ricos e viviam super bem. Eram multimilionários, com fortuna acima de 100 milhões de dólares. Porém, passados alguns anos, perderam tudo por se envolverem em fraudes. Literalmente jogaram tudo pro alto porque queriam mais e mais, agindo com ganância. Eles definitivamente não tinham noção do que era suficiente. É claro que esse foi um exemplo extremo, mas é muito comum de vermos por aí comportamentos parecidos com esse, mas que não infringem leis. Por exemplo, as pessoas viciadas em apostar na loteria. Pensam que o que eles têm não é o suficiente, e ao invés de investir em algo concreto e que o risco seja menor, teimam em perder dinheiro todas as semanas na esperança de que algum dia fique milionário com a sorte. E olha isso, para ganhar na loteria, as chances são infinitamente menores do que a maioria dos investimentos. Fazendo uma simples conta, sabemos que a probabilidade é de apenas uma entre 50 milhões para acertar todos os números da Mega Sena. Tá, mas como realmente devemos lidar com dinheiro? Ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. É aquela velha história da pessoa ganhar um salário e sempre querer aumento. Nunca está satisfeito com o que ganha mensalmente. Pois ganhando, por exemplo, 3 mil reais, vive a vida gastando todos os seus 3 mil reais, achando pouco e querendo ganhar 5 mil. Mas se essa pessoa passar a ganhar 5 mil reais, continuará gastando tudo e sonhando em ganhar 10 mil e assim vai. Eu dei esse exemplo de salário, mas isso também pode acontecer com as pessoas que lucram seus milhões mensais. Então tome muito cuidado se o seu desejo de ganhar mais fazer a ambição crescer a uma velocidade maior que a satisfação. Isso acontece principalmente por conta da comparação social. Sempre você vai conhecer alguém que ganha mais que você. Isso faz com que você se compare e ache que não tem dinheiro suficiente. É claro que é extremamente importante ir atrás de evoluir financeiramente e ganhar mais. Isso é literalmente o que eu mais incentivo aqui no canal. Mas nunca deixe virar uma busca insaciável por ganhar cada vez mais, fazendo você se cegar e não ver os riscos que estão à sua frente. E agora vem a parte crucial. Se você quer ter mais dinheiro, em vez de investir em algo de alto risco pensando nos grandes retornos, ou apostar em algo completamente arriscado apenas para ver os milhões que pode conseguir, como é o caso da loteria, vamos aprender com os melhores.
Quando falamos de investimentos, é impossível não falar de Warren Buffett, o maior investidor do mundo, que inclusive já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. E sendo breve, o que o maior investidor do mundo fez e ainda faz até hoje? Você acha que ele foi atrás de retornos altos e rápidos? Pelo contrário, ele investe desde os 10 anos de idade, investindo frequentemente nas ações que comprou há anos, tendo acumulado quase 100 bilhões de dólares. O que diferencia Buffett de investidores que pensam em retorno rápido é seu comportamento. Você já pensou por quantas crises econômicas ele já passou e mesmo assim continuou investindo porque sabia que sua estratégia funcionava? Ele foca no longo prazo, investindo em grandes empresas que tendem a crescer. Ele nunca focou em se arriscar a obter ganhos exorbitantes. Veja pelo gráfico o patrimônio dele desde sua adolescência até a velhice. Observe o efeito de bola de neve que ele construiu ao longo da vida. Agora, veja essa diferença. Ficar rico versus permanecer rico. Ganhar dinheiro é uma coisa. Agora, permanecer com dinheiro é outra coisa completamente diferente. Pois para ganhar dinheiro você deve correr certos riscos. Riscos calculados. Você deve ser otimista e ousado muitas vezes. Mas manter o dinheiro conquistado requer aceitar que os sucessos passados podem não se repetir para sempre. E assim entramos na parte da sobrevivência. Sim, sobrevivência. É a capacidade de se tornar ativo por muito tempo, sem desistir ou parar no meio do caminho. A constância. Essa é a chave da estratégia. Seja na sua carreira profissional, seja para negócios ou investimentos. Que foi exatamente o que Buffett fez durante sua vida inteira. Essa é a mentalidade que temos que ter. Ao se tratar de dinheiro, nunca se esqueça desse conceito. Mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, pois serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. Se você conseguir manter retornos razoavelmente bons todos os meses, se sairá muito melhor em comparação àqueles que têm retornos exorbitantes em alguns períodos e grandes perdas em outros. Ser a prova de falências é um luxo, ainda mais em tempos de crise. Porque olha só, imagina se você já investe todos os meses e tem ali um certo retorno mensal constante, mas se depara com uma crise econômica que a inflação está lá nas alturas, as ações de grandes empresas todas caindo e o dólar subindo cada vez mais. O que você faria? Venderia suas ações assim como todos os investidores que pensam em retorno de curto prazo? Ou manteria investindo mesmo em crise, igual Warren Buffett, que pensa no efeito do longo prazo? É claro que você deve estudar muito bem a empresa antes de investir. Pegando o exemplo de 2020, que foi uma crise econômica mundial recente, vemos por esses gráficos as ações das grandes empresas em março de 2020 e agora em 2022. Veja a queda brusca do mercado desesperado nesse tempo. E alguns meses depois, vemos o seu reajustamento, voltando a subir no patamar comum. É falado no livro também uma piada entre pilotos de avião, que diz: horas e horas de puro tédio, pontuadas por momentos de terror profundo. E é exatamente isso que acontece nos investimentos. Olha, isso é muito importante. Seu sucesso nos investimentos será determinado pelo seu comportamento no momento de terror, e não pelos longos períodos no piloto automático. A ideia é você tomar uma decisão mediana, enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. E se você quer melhorar sua vida financeira com os melhores livros do assunto, já se inscreva aqui no canal. Peter Lynch, um dos melhores investidores atuais, diz: se você for excelente neste negócio, acertará 6 vezes em cada 10. Você não vai tomar as melhores decisões o tempo todo. Ou você acha que Buffett acumulou fortuna por ter sorte e acertar todos os investimentos? Ele também passou por vários períodos de crise e caos. Além deles, George Soros, outro investidor, também diz: o que importa não é estar certo ou errado, mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado. Essa é a ideia principal quando se trata de investimentos. A partir do momento que você passa a ganhar mais, gastar menos, investir seu dinheiro, receber retornos dos seus investimentos e reinvestir, formará uma pequena bola de neve, que tende a crescer à medida que o tempo passa, mesmo que em alguns momentos você erre no investimento. Todo mundo sonha em algum dia acordar e pensar que pode fazer o que quiser, comprar o que quiser, sem precisar trabalhar. E com certeza essa é a forma mais elevada de riqueza. Essa liberdade que o dinheiro dá é o maior valor dele. Mas se você já separa seu dinheiro e investe, já pode ter atualmente um certo grau de riqueza.
Para melhorar o entendimento, vamos para os níveis de riquezas abordados no livro. Nível 1. Ter a possibilidade de tirar alguns dias de folga do seu trabalho quando ficar doente, sem comprometer as suas contas. Nível 2. Poder esperar por uma vaga melhor de emprego após uma demissão, sem ter que aceitar qualquer vaga que aparecer, pois vai conseguir pagar as contas com tranquilidade, mesmo sem trabalhar alguns meses. Nível 3. Ter uma reserva de 6 meses do custo de suas despesas mensais. Por exemplo, se suas despesas são de R$1.000 por mês, ter R$6.000 guardado, para assim, em situações de grandes crises, poder ficar tranquilo. Nível 4. Significa optar por trabalhar com um salário menor com horário mais flexível. Por exemplo, optar por trabalhar meio período. Nível 5. Poder aposentar quando quiser, atingindo o nível máximo, a liberdade financeira. Lembrando que isso não é uma regra, é apenas uma forma de ilustrar melhor. E já comenta aqui embaixo se você tá em algum desses níveis que eu vou ver, beleza? E se você não consegue poupar dinheiro para investir e acaba gastando tudo todos os meses, veja essa frase que para mim é a melhor sobre poupar dinheiro. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Então, se seu foco é ter dinheiro e permanecer com dinheiro, você deve se concentrar em ganhar mais e acumular fortuna, que é diferente de riqueza. E você vai ver o porquê. Fortuna versus riqueza. Ao vermos uma mansão com carros de luxo na garagem, já deduzimos que quem mora ali seja rico. E sim, a riqueza tem a ver com o rendimento atual, tal rendimento que faz a pessoa poder bancar e manter esse padrão de vida caro. Por isso são ricas. Mas a fortuna é diferente. É algo que a gente não vê. É o dinheiro que ainda não foi gasto. É aquele carro de luxo não comprado, aquela mansão não comprada, aquela viagem não feita e tudo mais. Mas como você pode acumular fortuna? Uma boa analogia do livro é a prática de exercícios. Praticar exercício é como ser rico. Por exemplo, você treinou bastante na academia, chega em casa e pensa: eu mereço uma pizza. E fortuna é recusar essa pizza. Ou seja, é você ganhar dinheiro e não gastar com coisas desnecessárias e bobeiras. Coisas que vão atrasar seu sucesso com as finanças.